Como prometido, eu voltei. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Porque aqui tá mais ou menos porque tá muito calor. Então vocês vão ouvir o ventilador aqui como já é de praxe, tá bom? Gente, como vocês viram aí no título, eu estou trazendo, né, novamente essas reviews, essas resenhas aí de livros de anos anteriores aí que eu li, porque eu acho que eu não explorei muito bem isso, então eu estou lançando agora. Lancei, né, em janeiro eu lancei de 2024, janeiro eu lancei 2? Ou eu não falei de 2024 ainda? Não, eu já falei de 2024. 2 segundos. Já falei sim. Já falei dia 23 de janeiro. E os livros que eu li em 2021 eu falei em janeiro também, no finalzinho, lá no dia 30. Só que hoje, obviamente, venho trazer os livros lidos de 2022. Que foi literalmente o primeiro ano que eu realmente peguei leitura firme. Gente, eu ainda não tô funcionando na cabeça, tá? Então, assim, tá? Por exemplo, em 2021 eu tinha lido acho que só 8 livros. 8 livros. 2022 eu já li 23 livros. Então, assim, já pulou muito, né? Obviamente. Eu li 23 livros. O primeiro livro do ano, no caso, foi O Lado Bom da Vida, do Matthew Quick. E o último livro do ano, que foi o 23º, foi Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. E assim, pra mim foi um ano bom, porque a média de estrelas aqui foi 4.3. Então, assim, tá ótimo pra mim, né? Mas eu não quero enrolar muito, então bora já pra eu contar pra vocês quais foram os livros que eu li em 2022, do pior ao melhor livro, tá bom? Bora lá. Bora lá então, gente. O 23º livro, né, no caso, o livro que eu menos gostei em 2022 foi Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Eu dei 2,5 estrelas. Talvez, assim, receba um hatezinho agora, mas eu realmente não gostei, gente. Eu vou ler aqui pra vocês e se tiver algo que eu não falei aqui na minha resenha, eu complemento, tá? Mas a resenha foi. Pra mim, esse livro foi um sólido 2,5. Vamos lá. Os personagens são bons, a trama tem intenções promissoras, mas o desenvolvimento é entediante. E o final mal chega a ser ok devido a todo o contexto anterior. Um livro que se propõe a ser construído em contexto de ação deveria, no mínimo, ter cenas de ações decentes e uma narrativa movimentada. E é aí que não entra na minha cabeça o fato de a autora ter escolhido fazer um livro em que os primeiros 42 capítulos são mais parados que a minha vida amorosa. Mais ou menos. Sendo advogado do diabo aqui, reconheço que a história tem alguns pontos altos ao longo do caminho, que talvez possam ser considerados instigantes, mas não são bons. O maior problema para mim é que só no capítulo 42 somos agraciados com uma cena de ação decente. E depois disso, na reta final, o livro finalmente ganha ritmo e se torna interessante. Isso me pega toda vez. A autora claramente tinha capacidade de escrever algo incrível, mas optou por não fazer. Talvez eu continue a saga, mas definitivamente não é minha prioridade, porque este livro deixou a desejar em muitas coisas. E é isso, gente. Eu acho que assim, comecei Trono de Vidro e isso foi em 2022. Hoje estamos em 2025, eu não tenho plano nenhum pra ler. E é isso, não quero. Já no 22º livro, ficou um mangá, que é Happiness, o primeiro volume de Happiness, escrito pelo Shuzo Oshimi, eu não sei falar, perdão.
Eu dei 3,5 estrelas, mas pra mim é a mesma questão, acho que do vídeo que 2024 que eu falei, de eu lendo Spy X Family. São 10 volumes, se eu não me engano. Não tem como eu falar da história por um completo, falando só de um pedacinho dela, sabe? É como se eu pegasse um livro e falasse só de um capítulo. Então, assim, esse daí eu dei 3,5 estrelas. E eu falei, curti bastante, esse foi o primeiro mangá que li, então ainda não tenho outros parâmetros para comparar, mas sinceramente achei muito bom. A história me envolveu de verdade, o traço do desenho simplesmente lindo, e no final me deixou curioso para continuar a leitura. O meu problema é que eu não gosto muito de vampiro, e tem essa vibes, tá bom? 21º, então, ficou A Rua do Medo, do R.L. Stine, tá bom? É um livro de contos, ele tem 3 contos dentro deste livro, e de terror, tá bom? Eu queria muito ler A Rua do Medo, do R.L. Stine, por causa dos filmes, eu gostei muito dos filmes lá que tiveram da Netflix. Eu queria ver como que era o livro, como que era o jeito de contar a história dele, e realmente, assim, pra mim os filmes preservaram muito o jeito dele de contar a história. Mas diferente ainda, tá? A minha resenha foi então, esse foi meu primeiro livro de história de terror e eu gostei bastante. Os contos podem não ser em todos os momentos mais empolgantes ou aterrorizantes do gênero, mas acho que traduzem de forma espetacular a sensação de assistir a um filme slasher. A escrita te conduz a um lugar tenso, quase sem esperança de vitória, e frequentemente te faz questionar se aquilo que você leu era mesmo o que estava acontecendo, certo? Eu não lembro o nome do capítulo, mas o meu favorito é o capítulo dos amigos que vão para uma ilha lá afastada. E é isso, tá bom? Em 20º lugar, ficou então História é Tudo Que Me Deixou, eu não coloquei aqui, mas é do Adam Silveira, tá bom? Adam Silveira. Dei 3,5 estrelas também. O Adam Silveira é o mesmo autor de Os Dois Morrem no Final e, sim, livros subsequentes. Um momento. Eu realmente gostei do livro, tá? Dei 3,5 estrelas, mas vou ler a resenha e vocês veem quais foram os problemas. Por um momento eu acreditei que esse livro teria um final feliz, mas logo compreendi que esse final era amargo demais diante de tudo que aconteceu. A escrita do Adam é algo muito característico, com doses homeopáticas de melancolia que se infiltram até nos momentos mais felizes. Embora a leitura em si não tenha me envolvido de forma que eu esperava, não pude evitar as lágrimas. O livro caminha em uma linha tênue entre o amor e o ódio, mostrando como o excesso de qualquer um deles pode dar origem à culpa de transformá-lo na única verdade. Se essa é a história que ele nos deixou, então só nos resta superar. Tá bom? E é nóis. Continuando, eu parei, gente, porque eu fui fazer um café. Mas vocês nem viram, eu fui fazer um cafezinho com leite que tá complicado. Vamos pro segundo bloco. O segundo bloco aqui, então, a gente vai pra 19ª música. Música não. 19º livro, né? O lugar aqui, que foi um livro chamado A Raiva, da Blandina Franco e José Carlos Lolo. Eu dei 4 estrelas, mas assim, a minha resenha foi: não tenho muito o que falar sobre esse livro, é um daqueles livros infantis que fazem até um adulto refletir. Acredito que tem o mesmo efeito que A Parte Que Falta, sabe aquele livro que eu te leio, enfim. É um livro simples, tá? Tá lá pra vocês do meu irmão que eu já dei pra ele. Enfim, em 18º lugar, eu coloquei outro mangá. Eu coloquei o Given, volume 1, do Natsuki Kizu. Dei 5 estrelas. Por que coloquei esse mesmo, tem 5 estrelas lá pra baixo, né? Eu não acho justo, tipo, é igual eu falei, é como se fosse um capítulo de uma história completa. Colocar ele pra um livro lá na frente de vários livros completos pra mim não é muito justo, tá bom? Então, mas eu coloquei a minha resenha inicial. Given é um mangá que conquista pela sua representatividade e pela forma sensível como aborda as relações humanas. A história acompanha a dinâmica entre Sato e um jovem introspectivo e melancólico, Hitsuka, mais energético e apaixonado por música, criando um contraste envolvente e repleto de camadas.
A música é um elemento central que intensifica a conexão entre os personagens, tornando as cenas ainda mais emocionantes. A arte delicada e expressiva do Natsuki Kizu adiciona profundidade, transmitindo sentimentos com cada olhar e gesto. Além disso, a narrativa mantém um tom realista, sem romantizar excessivamente os desafios enfrentados pelos personagens, o que a torna ainda mais impactante. Given Volume 1 é uma leitura envolvente que mistura romance, música e emoção, deixando uma vontade irresistível de seguir acompanhando a história. Tchim, tchim. Tá quente. Em 17º lugar, ficou então pra A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Dei 4 estrelas, tá bom? E a resenha foi a seguinte. Eu vou falar mais rápido, tipo, o livro e a resenha, porque a resenha meio que já resume o que eu quis falar sobre o livro. E tem bastante livro, tá bom? A Revolução dos Bichos me irrita. Não só por refletir a realidade, mas porque é brilhante. Orwell constrói uma crítica tão precisa que ao longo da leitura os animais deixam de ser metáforas e se tornam rostos humanos, revelando como o poder corrompe e a opressão apenas muda de forma. A revolta, a esperança e a traição se entrelaçam até que no fim já não há diferença entre porcos e humanos. O mais angustiante é perceber que essa fábula não é apenas uma história, mas um espelho da sociedade, onde talvez os mais ingênuos pagam o preço da submissão, e no fim resta aos espectadores, como nós, a frustração de ver a história se repetir, com novos nomes, novas bandeiras, mas o mesmo destino. Talvez o que mais incomode na leitura seja perceber que não estamos apenas lendo uma alegoria política, estamos lendo esse espelho mais atual que nunca. Eu tinha escrito uma resenha quando eu li em 2022, mas eu mudei. Eu fiz uma resenha um pouco mais detalhada para agora, porque a gente está vivendo isso. E cada dia mais. Essa parte dos mais ingênuos, eu coloquei entre aspas, eu quis dizer, por exemplo, que os animais não sabem ler. São só alguns porcos que sabem ler. E alguns dos porcos que viraram os ditadores lá. E eu penso assim, por exemplo, recentemente tiraram os Estados Unidos, né? Obviamente, esse poço de bosta. Tiraram a letra T da comunidade LGBTQIAPN+. Então, tipo, teoricamente para eles não existe mais T. Eles tiraram a presença trans da revolta de Stonewall e eles vão tentar mudar a história constantemente de pessoas trans. Porque simplesmente quem manda lá é o Elon Musk e ele não gosta que a filha dele seja uma mulher trans. Então assim, eles querem apagar a qualquer custo a importância das pessoas trans na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa história. Principalmente na história de revoluções como a revolta de Stonewall, que teve sim grande parte, a maioria, para não dizer isso, né, teve força e relevância por pessoas trans. É Marsha P. Johnson, se eu não me engano. Eu vou pesquisar aqui até para falar certinho para vocês. Marsha. Eu fui pra Marsha PNG. Marsha P. Johnson foi uma mulher preta, trans, que encabeçou as revoltas de Stonewall. Bom, gente, ela morreu 6 de julho de 92, certo? Faz um tempinho já. Mas assim, ela é um ícone travesti, tá bom, gente? Então assim, a gente vive essa revolução dos bichos o tempo todo, até agora inclusive, infelizmente. Vamos então para a 16ª posição, que ficou para Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, tá bom? Que foi o último livro que eu li no ano. Dei 4 estrelas. E eu coloquei assim, que não é novidade para ninguém o quanto eu gosto da Agatha Christie, mas nesse suspense rápido, ela realmente bateu o recorde de rapidez. A história segue o padrão característico da Rainha do Crime, e quem já é fã de seus livros sabe exatamente o que esperar. Os personagens são cativantes, a investigação prende a atenção
e o plot é muito bom. Confesso que adoraria ter mais algumas páginas de mistério para aproveitar ainda mais a narrativa, mas isso em nada atrapalhou a minha experiência, tá bom? Eu amo Agatha Christie, vocês já sabem. Inclusive vai vir mais livros aí, em sequência basicamente, tá? E eu já fiz um vídeo contando de todos os livros que eu li da Agatha Christie. Eu acho que foram 6 ou 7, alguma coisa assim, ou 8, não lembro. E contando pra mim quais foram os melhores, quais foram os piores, o que eu acho da Agatha Christie, enfim. Procura aí o que vocês acham. Falando nela, né, em 15º lugar também ficou um livro da Agatha Christie que foi Morte no Nilo, tá bom? Dei 4 estrelas também e a resenha foi a seguinte. Essa foi minha segunda experiência lendo A Rainha do Crime e confesso que, mais uma vez, achei a leitura extremamente fácil e dinâmica. Mesmo com algumas palavras difíceis aqui e ali, eu coloquei haha. Antes eu havia lido apenas Um Brinde de Cianureto, que já começa com um assassinato logo de cara. Neste livro o ritmo foi diferente. Primeiro conhecemos os personagens, depois somos apresentados à ameaça e só então acontece a morte e, após isso, a investigação. Adorei o desenrolar da história e achei a conclusão fantástica. Mal posso esperar para começar o próximo. Eu não lembro qual foi o próximo. E é isso. Um momento. Em 14º lugar, a gente também tem outro livro da Agatha Christie, que no caso é Um Brinde de Cianureto, certo? Dei 4 estrelas também, esse foi o primeiro livro que eu li dela, e a resenha foi o seguinte: eu simplesmente amei esse livro. Fiquei encantado com o clima de espetáculo presente em cada página e em cada história. Foi muito fácil imaginar tudo como uma peça de teatro, ou até mesmo como uma série muito bem escrita e dirigida, cheia de takes magníficos e enganadores que só fariam sentido no final, quando fossem revelados novamente. Foi uma experiência incrível e mal posso esperar para mergulhar em outros livros da Agatha. E eu mergulhei e foi muito bom. Faz muito tempo que eu não leio um livro dela, eu tenho que comprar. Agora começa o textão. Porque, gente, o que eu tô fazendo, né? Quando eu tô fazendo esse roteiro, eu pego as resenhas e eu, tipo, escrevo mais um pouco. Porque eu tô começando a gostar de fazer resenha de livro mais pra agora. Então antes eu não fazia. Aí agora eu tô, tipo, refazendo, aí tá ficando grande. Mas enfim. Em 13º lugar ficou Aristóteles e Dante Descobrem o Segredo do Universo, do Benjamin Alire Sainz. Dei 4 estrelas, tá bom? A resenha ficou com: consegui enxergar um pouco de cada personagem nos meus próprios amigos, com suas individualidades, mas ao mesmo tempo a amizade entre eles faz tudo se completar de uma maneira única. Para quem lê, a história acaba sendo meio óbvia em alguns pontos, o que faz ser ainda mais frustrante ver o Ari tentando negar a realidade a todo custo. A dinâmica entre as famílias dos personagens foi sem dúvida o momento mais divertido da trama. Meu Deus, que calor. Da trama, quer dizer, é incrível ver como elas não só apoiaram os filhos para que se encontrassem, mas também entraram nesse processo de autoconhecimento junto com eles. E quando as pessoas finalmente assumem seus erros, é realmente uma das partes mais gratificantes. Sobre a questão transfóbica, né, porque eu vi muita gente apontando a transfobia no livro, eu não posso negar que foi realmente um ponto chato, mas eu entendo que, considerando o contexto da época em que a história se passa, isso pode ter sido um reflexo da realidade. Mesmo assim, não concordo com a forma como foi abordado. Um contraponto, talvez, com o Dante explicando de forma mais clara o que é uma travesti, teria sido interessante. Mas, no final das contas, eu adorei o livro e estou super ansioso para ler a sequência. E eu li, tá bom? Eu li nesse mesmo ano. Acho que eu li em sequência, não lembro. Enfim, em 12º lugar, eu coloquei Harry Potter e a Câmara Secreta, tá bom? Dei 4 estrelas e meia. Aqui fica grande? Ai, fica. Eu vou colocar, vou mudar a posição do texto, porque aqui fica maior e eu tô sem óculos. Então tá, Harry Potter pra mim eu coloquei. Eu adorei o livro. Me apaixonei ainda mais pelos personagens que eu já amava, como a Minerva McGonagall, a Senhora Weasley e o Dobby, que aliás é um fofo com aquela dedicação toda ao Harry.
Neste livro temos personagens que a gente não só torce, mas também se identifica de alguma forma. E os Weasleys, que família maravilhosa, cada um deles tem um jeito único de conquistar o leitor. Mas também... Mas olha só, uma coisa que me incomodou foi aquela tensão que se arrasta o livro todo, como algo vai acontecer na Câmara Secreta. A expectativa fica lá no alto. E quando finalmente a ação explode, são só umas 10 páginas e puf, acabou o livro. Fiquei meio assim, tipo, sabe? Quero mais detalhes, mais confrontos, mais daquele clima sombrio que a Câmara prometia. Ainda assim, o clímax tem seus momentos épicos, principalmente com a coragem do Harry e a lealdade da Hermione, que foi uma verdadeira heroína na história. Felizmente, no geral, ainda gostei muito da história. A magia, os mistérios, os diálogos afiados e o humor típico da saga continuam encantando. E eu também não posso deixar de mencionar como a narrativa vai plantando sementinhas para os próximos livros, com coisas como o Diário de Tom Riddle e as primeiras menções às Horcruxes, tá bom? Em 11º lugar ficou o primeiro livro que eu li no ano de 2022, que é O Lado Bom da Vida, do Matthew Quick. 4 estrelas e meia também. Não consigo colocar em palavras o quanto O Lado Bom da Vida me surpreendeu. Eu amei cada página. A narrativa é tão envolvente que parece que você está vivendo cada momento ao lado dos personagens. Pets e Tiffany são protagonistas complexos e cheios de camadas. É impossível não se identificar com as lutas e as vitórias deles. A forma como o autor explora temas como saúde mental, superação e amor é sensível e realista, sem cair no clichê. Todos os personagens são extremamente cativantes e interessantes, desde as relações mais simples, como a do Rony com a Verônica, até a relação perturbada e turbulenta de Pet com a Tiffany. Cada diálogo, cada cena parece ter um propósito, e isso torna a leitura ainda mais gratificante. E claro, não posso deixar de mencionar o humor que permeia a história. Mesmo nos momentos mais difíceis, é isso que torna o livro tão humano e especial. O filme e o livro são bem diferentes, mas amo os dois de uma maneira única e especial. O livro, claro, tem aquela profundidade que só a literatura consegue trazer, com os pensamentos internos de Pet e os detalhes que o filme não consegue capturar. Já o filme tem aquele elenco incrível e uma trilha sonora que combina perfeitamente com a história. No fim, ambos se complementam e me fizeram mergulhar de cabeça nesse universo. Se você está procurando uma história que mistura emoção, humor e reflexão, O Lado Bom da Vida, sem dúvida, é uma escolha perfeita. E é isso. Agora, gente, a gente já entra no famosíssimo, no queridíssimo Top 10, tá bom? Eu vou ler aqui do 10º até o 6º e depois a gente faz o Top 5, tá bom? Em 10º lugar, então, ficou Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban com 4 estrelas e meia. Ai, os textão. Tá, eu coloquei a resenha como: eu gostei muito do livro. O Prisioneiro de Azkaban é sem dúvida uma das melhores histórias da saga até agora, quando eu li o 3º. E uma das razões para isso é a presença marcante de Sirius Black. O jeito como ele representa o mal de 3 formas diferentes me deixou fascinado. Primeiro, ele é visto como um assassino. Segundo, é conhecido como o Sinistro, o braço direito de Voldemort. E por último, o que mais me chocou e o que mais parece o mais pega em toda a história: ele traiu o melhor amigo, Tiago Potter, que é o pai do Harry. Essa traição não só constrói a trama, mas também reforça a importância da amizade e da lealdade em toda a saga. E claro, não podemos esquecer dos Dementadores. Essas criaturas são assustadoras de um jeito que vai além do físico. Elas representam o medo, a depressão, a perda da esperança. A forma como Harry lida com eles, aprendendo a defender somente suas emoções, é uma das partes mais emocionantes do livro. E o Professor Lupin? Que personagem incrível. Ele não só ensina o Harry a se defender, mas também se torna uma figura paterna juntamente aí do Sirius posteriormente, né? Mostrando que nem tudo é preto no branco no mundo da magia, ou na vida real. E o plot twist final, quando descobrimos a verdade sobre Sirius Black e a relação dele com Harry, nossa, foi de arrepiar. Aquele momento em que ele oferece um lar para Harry é tão emocionante que dá vontade de chorar. E o fato de o Pettigrew ter sido o verdadeiro traidor só aumenta a complexidade da história. No mais,
Adorei ler e já estou ansioso para começar o Cálice de Fogo. Dizem que o torneio de bruxa é uma das partes mais emocionantes da série, então mal posso esperar para ver o que vem por aí. A cada livro, a magia fica mais intensa, os personagens mais profundos e as surpresas mais inesperadas. E é sobre. Eu não li esse ano, tá? Eu li só em 2023. Certo, então, gente, em nono lugar eu coloquei 13 segundos da Bel Rodrigues. Eu sou da ficção criminosa, então vocês me respeitem. Dei 4 estrelas e meia também, e a minha resenha foi: acabei de terminar essa leitura e ainda estou processando tudo o que vivi com essa história. Que livro incrível! A escrita da Bel é tão fluida e envolvente que a gente devora as páginas sem perceber. Ela tem um talento único para criar diálogos realistas e cenas que parecem saltar do papel, o que torna a leitura rápida e ao mesmo tempo profundamente emocionante. Eu amei a história e todos os personagens que foram apresentados. Cada um deles tem uma personalidade tão marcante que é impossível não se apegar. Confesso que compraria um spin-off só da história do Vini e da Mel, da Ana e da Ariel, e das loucuras e paixões do Bruno. Falando nisso, John, querido John, te quero na minha vida. Que personagem cativante e cheio de camadas. E a Lola, mulheres fortes como você, me inspiram todos os dias. A forma como ela enfrenta os desafios com coragem e determinação é algo que eu levo comigo. O único ponto que me fez dar 4,5 foi de fato os 13 segundos. Eu acredito que esse momento crucial poderia ter sido um pouco mais desenvolvido. Ele passa rápido demais. Eu queria mais detalhes, mais tensão, mais mergulho naquela cena tão importante. Senti que foi um pouco corrido, mas entendo que a autora pode ter feito isso de propósito para manter o ritmo acelerado da narrativa. No geral, o livro é muito bom no que se propôs a ser. Ele traz uma mistura perfeita de romance, drama, superação e reflexão. Tudo isso envolto em uma narrativa que prende do começo ao fim. A Bel Rodrigues conseguiu criar uma história que não só entretém, mas também toca o coração e faz a gente pensar sobre nossas próprias escolhas e relações. E já estou ansioso para o próximo livro dela e quem sabe um spin-off dos personagens que amamos tanto. Bel, por favor. Por favor. Vou beber um golinho no meu café, licença. Tá. Pensei, por um momento eu desfoquei aqui. Em oitavo lugar, coloquei o segundo livro da duologia. Então, Aristóteles e Dante mergulham nas águas do mundo. Dei 4 do Benjamin A Liar Science. Dei 4 estrelas e meia, tá bom? E vou ler minha resenha. Dizer que eu fui pego de surpresa com esse livro seria diminuir o que ele me fez sentir. Chorei tanto em uma determinada passagem que pessoas ao meu redor me perguntaram se eu estava bem. E eu nem sabia como responder. Porque eu não estava. A verdade é que essa história mexeu comigo de uma forma que poucas obras conseguem. Tive que parar de ler por 2 semanas, não por falta de interesse, mas porque precisei de tempo para absorver e entender o impacto profundo que ela causou em mim. O Benjamin, o autor, tem uma habilidade incrível de explorar emoções de uma maneira tão íntima e real, que parece que estamos vivendo cada momento ao lado dos personagens. Nesse segundo livro, ele aprofunda ainda mais a relação entre Aristóteles e Dante, que já conhecíamos e amávamos do primeiro livro, mas também apresenta novos desafios e conflitos em suas trajetórias. A jornada de autodescoberta, a aceitação e amor entre os dois é tão delicada e poderosa que é impossível não se emocionar. Eita, até perdi. Aqui, não se emocionar. Adoraria ver Aristóteles e Dante crescendo ainda mais, explorando suas identidades, enfrentando os obstáculos da vida e descobrindo o que significa amar e ser amado em um mundo que nem sempre é gentil. A forma como o autor aborda temas como família, amizade, sexualidade e pertencimento, e aqui eu acho que eu até poderia colocar perda também de alguém amado, é tão sensível e verdadeira que ressoa profundamente no leitor. E claro, a escrita dele é simplesmente poética.
Cada frase parece ter sido cuidadosamente escolhida para tocar o coração. Ele consegue transformar momentos cotidianos em reflexões profundas sobre a vida, o amor e a humanidade. É um daqueles livros que a gente termina e fica com aquela sensação de que algo dentro da gente mudou para sempre. Se você já amou o primeiro livro, prepare-se para se mergulhar. Prepare-se para si, é ótimo. Para mergulhar ainda mais fundo nas águas do mundo com essa continuação. É uma experiência literária que te faz rir, chorar e, acima de tudo, refletir sobre o que realmente importa na vida. E eu acho que, tipo, hoje, se eu lesse esse... Eu vou até chorar, se eu chorar, bicha. Se eu lesse esse livro hoje, ele seria pior ainda. Pior ainda. Em sétimo lugar, então, eu coloquei Os 100 Mil Reinos, da N.K. Jemisin. É o primeiro livro de uma trilogia, tá? Nossa, preciso de água. Quando eu chegar aqui no sexto, depois do sexto eu pego. Gente, basicamente, esse é o primeiro livro de uma trilogia, né, como eu falei, e a minha resenha é enorme. N.K. Jemisin é uma daquelas autoras que eleva um livro do jogo literário. Os 100 Mil Reinos é uma obra que respira maturidade em cada página, desde as complexas questões históricas sociais que moldam o mundo criado por ela até as relações intrincadas entre os personagens, sejam eles deidades, humanos ou algo no meio disso. A autora não tem medo de explorar temas pesados como poder, opressão, liberdade e sacrifício, e faz isso com uma profundidade que poucas obras de fantasia conseguem alcançar. O livro encara o mundo fantástico como uma obra de arte, onde cada pincelada é feita com quantidades iguais de cuidado e impulsividade. A mitologia criada por Jemisin é rica, única e cheia de camadas. No começo pode parecer muita informação para assimilar, mas aos poucos o quebra-cabeça vai se encaixando de uma forma tão orgânica que você se encontra completamente imerso naquele universo. A maneira como ela constrói o panteão de deuses, suas histórias e suas relações com os mortais é simplesmente brilhante. E os personagens? Os personagens são incríveis. Yenny, a protagonista, é uma figura complexa e cativante, que carrega o peso de suas escolhas e heranças de uma forma que a torna profundamente humana, mesmo em um mundo repleto de divindades. E as deidades, Nemata, Sie e o próprio Senhor da Noite, são tão fascinantes quanto aterrorizantes. A dinâmica entre eles e os mortais é cheia de tensão, paixão e ambiguidade, o que torna cada interação uma experiência emocionante. A prosa que Jemisin é outro ponto alto, tá bom? Ela escreve com uma voz única, que mistura poesia e brutalidade, de uma forma que só ela consegue. Cada capítulo é uma jornada e a narrativa te arrasta para dentro do mundo dela, fazendo com que você se importe com cada detalhe, cada reviravolta, cada revelação. Se você está procurando uma fantasia que desafia convenções e oferece uma experiência literária madura e envolvente, Os 100 Mil Reinos é uma leitura obrigatória. É o tipo de livro que não só entretém, mas faz você refletir sobre poder, identidade e o que significa ser humano. Mal posso esperar para mergulhar no próximo livro da trilogia, tá bom? E em sexto lugar, a gente vai começar, tá? Porque tem bastante. Vem o primeiro volume de Heartstopper, tá bom? Que é da Alice Oseman, que eu dei 5 estrelas. A partir daqui, gente, são só 5 estrelas, tá? Eu não dei 5 estrelas para os 100 Mil Reinos da N.K. Jemisin, justamente porque fui pego de surpresa. A escrita é muito difícil no começo, então fica aquele meio arrastado, sabe? Mas ela te prende. Então você fica meio tipo, ai, que pesado, muita coisa. Mas depois ali, tipo, cara, só deslancha. 15, 20% do livro você faz no final, tá? Então o primeiro volume de Heartstopper aqui, dei 5 estrelas. Eu falei, mano, como assim eu só fui comprar esse livro agora? Heartstopper é a perfeição do clichê adolescente e eu tô completamente apaixonado. A relação entre Nick e Charlie se desenvolve de um jeito tão natural e doce que é impossível não se apegar a eles. A arte simples, mas cheia de emoção, combina perfeitamente com a história que aborda autodescoberta, amizade e amor com uma leveza incrível. É aquele tipo de romance que aquece o coração e deixa um sorriso no rosto. Agora, só consigo pensar, cadê a série da Netflix? Preciso ver essa história ganhando vida logo. Eu li isso daqui, esse e o segundo volume, logo antes da primeira temporada de Heartstopper lançar.
Gente, até hoje eu acho que eu não assisti a última temporada. Vocês acreditam? Que Heartstopper tem quantas temporadas? Heartstopper, série de televisão. Eu não assisti a terceira temporada, eu acho. Eu não assisti! Que lançou em 2024, né? Preciso assistir. E é isso, vou lá pegar água pra mim, gente, já volto. Bom, gente, antes da gente ir pro top 5, né, pros últimos livros, espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de falar de livro, de filme, de série. Inclusive eu tenho que trazer mais vídeos sobre série aqui no canal. Eu não trago mais sobre filme e livro. E tipo, eu amo série. Faz muito tempo que eu não pego uma série pra assistir, mas inclusive eu posso falar, eu assisti recentemente aí Death's Game, que é um dorama. Eu adoraria falar sobre. Vou pensar em trazer, estou precisando de conteúdo mesmo. Mas é isso, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu quero muito poder trabalhar aqui com internet. Eu quero muito, tipo, uma vontade muito grande de trabalhar só com isso, sabe? Atualmente, tipo, hoje é meu dia de folga, entendeu? Segunda-feira, eu estou gravando para ter 2 vídeos na semana. E eu trabalho 6 por 1. Então eu trabalho de terça a domingo e segunda eu folgo. Então assim, não é o ideal, mas é o que tá me ajudando a poder continuar gravando o vídeo. Folgar nessa segunda-feira e tipo, eu acordo cedo ao invés de acordar mais tarde pra gravar o vídeo e ficar tranquilo o dia inteiro. Mas eu quero muito trabalhar com isso. E me esforço cada dia mais pra isso. Então, espero que um dia eu possa ter esse reconhecimento, ter o apoio de vocês, tá bom? Nossa, eu tô suando muito, gente, pelo amor de Deus. Me dá stream pra eu colocar a porra de um ar-condicionado aqui na minha cabeça. Perdão. Gente, tem o Madaverso pra vocês estarem entrando aí, ó. Aqui no YouTube, MadaTV, pra vocês se inscreverem. Pega esse vídeo, curte, comenta quais foram os livros favoritos que vocês viram que eu li aqui, ou de vocês em 2022. Compartilha com seus amigos, compartilha nas redes sociais. Se, tipo, cada pessoa compartilhar pra 5 amigos, eu consigo, até o meio do ano, trabalhar com internet. E eu ia ficar muito feliz, por favor. Esqueci o que eu ia falar. E é isso, aqui no canal, né, gente? No Spotify eu tenho o meu podcast, que é o MadaCast, está extremamente desatualizado, mas vou trabalhar para atualizá-lo. Ele tem apenas 3 quadros, que é o Dê um Play, é o meu quadro de resenha musical dos vídeos, dos álbuns que eu reajo aqui no canal. Tem o Diário em Voz Alta, que é um vídeo que sai aqui no canal e o áudio sai lá no Spotify. E o Fala Comigo, que é o quadro que eu quero trazer histórias, tá bom? E futuramente, quando eu conseguir melhorar o meu setup aqui, eu vou, assim, questão de processamento, essas coisas, desempenho, enfim. Eu quero começar a fazer lives lá na Roxinha. Então, só procurar lá por Mada Lives, tá bom? Enquanto isso, meu amigo Gustavo faz lives lá, não diariamente, ele faz lives que eu tô sempre jogando com ele. LOL, Valorant, eu não jogo bem, mas eu trago entretenimento, tá bom? Então, tipo, segue lá, é Gus TV Lives, GUXX TV Lives, tá bom? É isso, gente, bora pro top 5. Bora então terminar no top 5, gente. 3 posições do top 5 foram Heartstopper. Já vou dar esse spoiler pra vocês. Em quinto lugar ficou o volume 2, tá bom? Alice Oseman, 5 estrelas. E a resenha foi: eu amo como a Alice Oseman escolheu retratar um amor sem grandes problemas externos, trazendo uma história LGBTQIAPN+, leve e acolhedora. Algo que o entretenimento precisava. Heartstopper Volume 2 aprofunda ainda mais a relação entre Nick e Charlie, explorando a autodescoberta e as inseguranças do primeiro amor com uma sensibilidade incrível. A forma como Nick lida com sua bissexualidade, como Charlie o apoia, torna tudo ainda mais especial. A arte continua encantadora, transmitindo emoções em cada traço, e a história só reforça o quanto esses personagens já se tornaram inesquecíveis, tá bom? Eu acho que, tipo, os quadrinhos por si só, né, os comic books, eles já tinham a sua marca na cultura pop.
Mas com a série, eles vieram pra ficar, sabe? Eu acho muito incrível. Esses dois primeiros volumes, né? Eles são basicamente uma história redondinha, né? Uma parte da história redondinha. E tanto que foi a primeira temporada de Heartstopper. Os dois volumes. É muito fofo, é muito bonito. É bom. Porque, tipo, a gente sempre... Não sempre, mas a gente vê bastante história, tipo... De LGBTs que tem problemas, assim, ai, não, vou enfrentar isso, enfrentar... Aqui eles não tem que enfrentar muita coisa. Tipo, o amor deles não tem... Tem os problemas externos lá com alguns idiotas, mas o problema mais ali é, tipo, as questões de saúde mental do Charlie, as inseguranças do Nick e o modo que ele quer proteger o Charlie de tudo. E é isso, não tem nada além, assim, que prejudica muito ele, sabe? Um bicho aqui. Desculpa, a gente tem medo de bicho. Mas enfim, em quarto lugar ficou o quarto volume do Heartstopper, tá? Dei 5 estrelas também. E assim, o quarto volume, ele é bem mais tenso, bem mais difícil. Então, foi difícil de ler, porém necessário. Heartstopper volume 4 traz um tom mais maduro à história, abordando saúde mental, com sensibilidade e realismo. A conversa entre Nick e a sua mãe resume perfeitamente a lição deste volume. Por mais que queiramos, nem sempre podemos resolver os problemas de quem amamos. Vemos um Charlie mais vulnerável e um Nick tentando ser seu apoio, enquanto também aprende seus próprios limites. A leitura me deixou com o coração extremamente apertado, mas também trouxe crescimento. O amor não resolve tudo, mas estar presente faz toda a diferença, e isso por si só já é poderoso. Esse volume, inclusive, é da terceira temporada que eu não assisti ainda, que teve problemas, né, porque como que é o nome da querida? Ai, esqueci o nome dela, peraí. Eu vou achar aqui. A Olivia Colman, que interpreta a mãe do Nick, ela não pôde participar da temporada por conflito de agenda. Então, tipo, o discurso que era pra ser da mãe dele na série não foi. Foi da tia dele. Que foi interpretada pela Hayley Atwell, que é a Capitã Carter do universo lá do Capitão América, Marvel, enfim. Mas eu acho que não mudou muita coisa, tá? Em terceiro lugar, aí eu já quero falar uma coisa. Em terceiro, segundo e primeiro lugar, foram livros não só 5 estrelas, como livros favoritados. Foi o ano que eu mais favoritei livro na minha vida. Então, assim, eu amo, tá bom? Em terceiro lugar ficou o Heartstopper volume 3, tá bom? Que é referente à segunda temporada. Então, Heartstopper volume 3 é, sem dúvida, o melhor da saga até agora. E eu li o quinto e ele ainda continua sendo o melhor da saga, tá? O romance entre Nick e Charlie continua encantador, mas o destaque vai para o amadurecimento dos personagens. Não apenas dos protagonistas, mas de todos ao seu redor. A forma como Alice Oseman aborda temas delicados como identidade e aceitação, com sensibilidade e naturalidade, é impressionante. A viagem para Paris traz momentos inesquecíveis, e a história vai além do romance, mostrando o poder do crescimento, apoio e amor em diversas formas. Incrível, emocionante e verdadeiramente especial. Eu amo esse volume, tá bom? Amo de paixão. Em segundo lugar, ficou o primeiro volume de Percy Jackson, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, do Rick Riordan. Ui, que bichão. E uma bichona. Ai, que ódio. Eu li o primeiro em 2022 e li os outros 4 em 2023. Completamente desnaturado. Tá bom. Primeiro, preciso dizer que Percy Jackson e Ladrão de Raio foi, até hoje, o melhor livro de fantasia que eu já li. A forma como Rick Riordan mistura a mitologia grega com uma aventura eletricamente empolgante é simplesmente brilhante. A narrativa é cheia de humor,
mas também de momentos profundos e o desenvolvimento de Percy como protagonista cativante desde o começo. Ele não é só um herói, mas um personagem com falhas, inseguranças e uma jornada de autodescoberta que nos faz querer torcer por ele a cada página. Quanto ao filme, não tem como comparar, porque são histórias completamente diferentes. A adaptação pode até ter suas qualidades, mas a essência e o charme do livro estão em outro nível. Agora, além de estar super ansioso para ler os próximos livros da série, estou também muito empolgado para a série que está por vir, a série de televisão. Espero que ela consiga capturar toda a magia e complexidade do mundo de Percy Jackson, porque, sinceramente, acho que vai ser incrível. Acho que é isso. Vou falar mais sobre o livro em uma resenha completa no TikTok ou no YouTube, porque esse é um livro que merece ser compartilhado. E eu realmente fiz, tá bom? Realmente fiz. Tem um vídeo aqui no canal que eu faço uma competição, geralmente eu faço tipo, o protagonista do livro versus o protagonista do filme. Nesse caso, eu fiz o protagonista do livro versus do filme versus da série. Então, vão lá ver que tá muito gostoso. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Então, vamos lá, tá bom? E, pra finalizar este vídeo, lá em cima, eu acho que é tipo o segundo melhor livro que eu já li na minha vida. O primeiro é As Vantagens de Ser Invisível. Já sabe, meu livro favorito. Esse é o segundo melhor, que fez me apaixonar pela autora, inclusive. Mas é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Gente, que isso? Que livro foi esse? Pelo amor de Deus, garota. Eu, hein? Te orienta. Mas, vou ler minha resenha pra vocês. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo nos apresenta a uma estrela de cinema cujo talento e vida turbulenta a tornam uma figura fascinante, mas longe de ser perfeita. Evelyn é uma personagem cheia de falhas, ambições e escolhas questionáveis, mas apesar disso, consegue capturar a atenção do leitor. Sua visão estratégica e usurpadora do mundo à sua volta, usando tudo ao seu favor, a torna uma protagonista única. A escrita da Taylor Jenkins Reid revela uma mulher complexa e multifacetada, que com todas as suas contradições se torna uma figura impossível de ignorar. O que torna o livro ainda mais brilhante é a forma como a autora constrói os outros personagens ao redor da Evelyn, cada um tão cativante quanto ela. Sejam eles bons ou ruins. Esses personagens secundários não são apenas coadjuvantes, mas refletem aspectos diferentes da própria Evelyn, tornando a trama ainda mais rica. A maneira como a autora desenvolve a história de uma maneira íntegra todos os personagens, de uma maneira que integra todos esses personagens de forma tão profunda, é o que torna o livro ainda mais envolvente. Ao final, o livro não é apenas sobre Evelyn, mas sobre as conexões e consequências de sua vida impactando os outros ao seu redor. Esse livro é incrível e eu nunca vou cansar de dizer o quanto ele é incrível, tá bom? Gente, esse foi o vídeo. Um beijo e até quinta-feira. Até o próximo vídeo.